Olá pessoal, vamos continuar nosso curso de servidores públicos, mais precisamente sobre o Estatuto dos Servidores Públicos. O professor utilizou como referência o Estatuto do Servidor Público Federal, que está consagrado na Lei 8.112. Mas para você que está fazendo concurso na área estadual, municipal, pode ficar absolutamente tranquilo. Por quê? Porque existe a mesma regra, a mesma característica, a mesma espinha dorsal. O que muda é algumas particularidades. Por exemplo, na aula passada nós estudamos o quê? Foi o cara chamado de provimento, não foi isso? Provimento. Cara, papo reto. O provimento se dá através do que? Primeiro, aprovação em concurso público. Depois o cara é o quê? Nomeado. Aí ele tem 30 dias para tomar posse, não é isso? E depois 15 dias para entrar em exercício. Tem alguns estados que o prazo para entrar em exercício não são 15 dias, são 30 dias. Pronto, então olha só, havia uma particularidade que pode mudar, mas o princípio é o mesmo em todos os poderes em todas as esferas da federação no Brasil. Então você tem que só se atentar a esses detalhes. Professor, o que você quer falar pra gente? Eu quero falar para vocês que essa aula aqui serve para tudo, para todos, cara. Aí você vai estudar para um concurso estadual, dá uma lida no Estatuto do Servidor Público, dá uma comparada. Você vai perceber o seguinte: professor, parece que foi Ctrl+C e Ctrl+V, mas essa é a intenção, uma padronização das normas, gente. Legal? Agora chegou a hora do quê? Da vacância. Professor, então antes nós estudávamos o quê? Estudamos o provimento. Agora estamos estudando o quê? A vacância. A vacância, né? O que vem a ser a vacância, gente? Provimento é entrada, vacância vem da palavra vago, ou seja, quais são as hipóteses que o cargo virá ficar vago. Vacância. Professor, a vacância, eu vou inventar moda? Não. Então as hipóteses de vacância é igualzinho às hipóteses lá do provimento. As hipóteses de vacância são todas elas previstas na legislação. Para falar desse assunto para vocês, de vacância, eu tenho que falar o seguinte para vocês. Vacância é o inverso do provimento. Provimento é a entrada, vacância é a saída. O cargo vai ficar vago. O que eu quero falar para vocês aqui, gente? Olha só. Vocês sabem que o tesouro de vocês é um cara chamado de cargo. Não é isso? Isso que você almeja. Então é o seguinte, a entrada no cargo chama-se provimento. Só ocorre provimento se o cargo estiver vago. E quando o cargo deixa de ser provido, ele é chamado de vacância. Vacância e provimento. Pronto, são as duas hipóteses. Então é o inverso. Uma entrada, outra é a saída. A vacância é o ato administrativo pelo qual o servidor é desvinculado do cargo, emprego ou função. Dois elementos novos. Então, gente, primeiro, cargo. Emprego para sociedades de economia mista e para as empresas públicas que são regidas por quem? Pela CLT. O cargo é o regime jurídico único. Função, gente. Função é para as funções de direção e assessoramento de chefia superior, DAS. Então, regime jurídico único, CLT. Então, nas três hipóteses ocorre o que? Se ocorre o provimento, ocorre também a vacância, que vem a ser a desvinculação. Você estava ocupando o cargo, você estava ocupando o emprego, você estava desempenhando uma função e você deixou de desempenhar, deixou de ocupar esse emprego ou cargo público. Isso é o que? É uma vacância, cara. Tem como errar? Não tem como errar, professor. Também é chamado de desinvestidura do cargo. Rapaz, essa palavra aqui, ó, desinvestidura, caiu no TCU 2011. Um concurso de altíssimo nível. O sujeito que sabe que desinvestidura é um sinônimo, é também chamado de vacância, o cara acertou a questão.
Rapaz, um ponto precioso. Vocês estão acompanhando no nosso Facebook, vocês estão acompanhando nos fóruns, você sabe o seguinte, que uma questão, um ponto te coloca 10, 15, 20 posições para cima ou para baixo. Para cima se você acertar, para baixo se você o quê? Errar. Então vem a ser o quê? A desinvestidura do cargo. Vamos mais, professor, vamos. Professor, vacância. Ó, cara, isso aqui é 10. Presta atenção. A vacância ocorre pela demissão ou pela exoneração. Professor, demissão e exoneração são coisas iguais? Tem mesmo significado? Não. Cai em concurso? Cai. É difícil? Não. Dá para acertar? Dá. Demissão é quando a administração pública pune o cara com a perda do cargo. Exoneração, não, gente. É uma dispensa. A demissão é oriunda do quê? De uma penalidade. E a exoneração não, é uma dispensa do servidor que pode ser a pedido ou de ofício. É diferente. Então, demissão é a dispensa do servidor a título de penalidade funcional prevista no artigo 132 do Código do Servidor Público, Regime Jurídico Único, que nós iremos estudar aqui. A demissão somente ocorre quando o cara apronta. Apronta e a administração pública irá puni-lo através de uma penalidade prevista no 132. As hipóteses de penalidade são taxativas, somente são aquelas que estão previstas no artigo 132 da Lei 8.112, cara. Então a penalidade, a demissão é uma penalidade. Exoneração não. Rapaz, você está ocupando um cargo lá. Você não quer mais ser servidor público, você vai pedir demissão? Errada. Você não vai pedir demissão, você vai pedir exoneração. Exoneração que você vai pedir. Fulano de tal aprontou no seminário da administração pública. A administração pública aplicou-lhe a pena de o quê? De exoneração. Errado. Aplicou a pena de quê? De demissão. Perceberam? O mundo de questões que podem ser cobradas nesse aspecto, demissão é uma coisa, exoneração é outra coisa. Exoneração é a dispensa do servidor a seu pedido que mais ocorre, ou de ofício nos casos em que podem ser dispensado, não tem caráter sancionador, não constitui penalidade. Gente, matou. Exoneração não tem caráter sancionador e não constitui uma penalidade. Professor, eu quero exemplos agora de exoneração de ofício. Tudo bem. Lembra daqueles cargos que eu falei para vocês na aula passada, aqueles cargos comissionados? O cara está lá, ocupando o cargo, foi nomeado, tá? Foi nomeado, lógico, ele tomou posse, entrou em exercício certinho. O cara lá, cargo em comissão, tudo como diz a legislação, sem problema nenhum. Ficou 2 anos. O governador não quer mais o cara lá, não acha mais interessante, não está satisfeito com ele. Ele vai demitir o cara? Não, ele vai o quê? Exonerar. Então essa exoneração é a pedido do cara que está no cargo? Não, o cara não quer sair do cargo nessa hipótese, ele não quer sair. Mas a administração pública, por ofício da autoridade maior, não quer mais o cara, então ele vai exonerar. Ele puniu o cara? Não. Tem um caráter sancionador? Não. Ele foi dispensado? Foi. Constitui penalidade? Não. Então vem a ser o quê? A exoneração. Exemplo do que? De exoneração de ofício. Então a exoneração não tem caráter punitivo, não tem caráter sancionador e pode ser a pedido ou de ofício. Já a demissão é o oposto. Tem caráter de penalidade, tem caráter sancionador e somente pode ser de ofício. As hipóteses de demissão estão previstas no artigo 132 do Estatuto do Servidor. Cara, pronto, montou o modelo mental? Olha só, vacância, coloque lá no seu mapa mental, vacância, do outro lado lá você vai colocar o quê? Demissão. Aí você vai escrever 2 linhas sobre demissão, caráter
caráter de penalidade sancionador previsto no inciso artigo 132 do Código do Estatuto do Servidor Público. Outra perninha você vai colocar o quê? Exoneração pode ser a pedido ou de ofício. Não tem caráter sancionador e nem de penalidade. Tá? Pronto, você montou o seu mapa mental. Deixa eu dar um bye aqui para minha irmã. Tchau, vamos continuar. Gente, vacância. As hipóteses de vacância estão previstas no artigo 33 do do Estatuto do Servidor Público, artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de, olha só, vou ler de novo para vocês. A vacância do cargo público decorrerá de 1. Exoneração. Exoneração pode ser a pedido ou de ofício. 2. Demissão. As hipóteses de demissão estão previstas no artigo 132 do Regime Jurídico Único da Lei 8.112. Promoção. Ocorre a vacância. Professor, essa promoção é a mesma promoção do provimento? É. Professor, eu estou reparando, professor, que os estudos, é o seguinte, professor, que os estudos eles se integram. Exatamente, cara. Comigo, vamos lá, pensem comigo. No provimento nós estudamos o promoção. O professor usou o exemplo do quê? Do cara que é capitão e foi promovido o quê? Foi promovido para o cargo de quê? De major, capitão major, isso está certo. Rapaz, pensa comigo. O cara ocupou um cargo, saiu de capitão e ocupou um cargo de major. Qual o cargo que houve provimento? Major. Qual é o cargo que houve a vacância? Capitão. Então, gente, a promoção, nesse caso, ocorreu uma vacância e uma promoção. Você saiu do cargo de capitão, deixou um cargo vago de capitão e foi para o outro cargo, que é o cargo de major. Pronto, cara. 10, não tem erro. Professor, ascensão e a transferência, mesma explicação da aula passada. O Supremo Tribunal Federal já julgou isso aqui inconstitucional. Então, a ascensão e a transferência não são permitidos pela Constituição Federal. Readaptação, aquilo que eu falei para vocês. O cara era professor de matemática, deu um problema na voz, o cara não pode mais ministrar aula, mas ele pode fazer outras funções. Então ele vai ser readaptado em outro cargo. No caso que eu falei, é um cargo lá da secretaria da escola. Pode, professor? Claro que pode. Qual o cargo nesse exemplo que eu passei para vocês que ocorreu o provimento? O provimento ocorreu lá no cargo lá semelhado lá da secretaria da escola. E o cargo que houve a vacância? O cargo de professor. O cargo então é o quê? É uma vacância. Professor, aposentadoria. Esse aqui é muito bacana, gente. O cara está ocupando o cargo, ele se aposentou, ele deixa de ocupar aquela vaga. Então vai ocorrer o quê? Uma vacância, ele vai para usufruir sua aposentadoria vitalícia. Posse em outro cargo inacumulável. É claro, eu sou servidor público, eu passei por outro cargo que não é inacumulável, não posso acumular. Você vai ter que pedir exoneração e ir para outro cargo. E finalmente no caso de quê? De falecimento. O cara está ocupando o cargo de professor, vem a falecer, houve o quê? Vai ocorrer o quê? A vacância. Então, modelo mental para vocês, uma leitura com concentração, artigo 33, eu quero martelar na cabeça de vocês para vocês não esquecerem, gente. Eu quero que vocês lembrem do professor do coração no dia da prova, tá? Rapaz, eu falo isso para vocês. Eu falo isso, cara, mas é papo reto, cara. Olha, gente, eu dou aula há 12 anos, cara. Na internet tem 2 anos e meio. 2 anos com o site e 2 anos e meio com aulas no YouTube e tal. Os alunos falam assim para mim nesse período: professor, eu lembrava da sua voz, professor do coração, muito obrigado. Aquela falha pedagógica não ocorreu comigo. Professor, qual que é a falha pedagógica? Tá você lá e a questão do concurso, meu. Vacância, tá aí. Você pega a questão, você olha para ela olha para você. Você olha para ela desconfiada e ela lá, não verbal seco, não fala nada para você. Ela fica estática, não é assim? Você lê a bichinha lá, olha assim e fala assim: eu já vi esse assunto. Eu já vi esse assunto.
Só que você pega as mãos, mas eu não me lembro. Esse não me lembro significa que o seu estudo teve uma falha pedagógica importantíssima. Você passou pelo assunto e não fixou o assunto. E para fixar assunto, cada um tem a sua característica, cara. Eu uso a minha. E gente, minhas aula de cursinho é assim mesmo, cara. Aula de cursinho, o professor tem que martelar, tem que ser repetitivo. Repetitivo, o que eu passei aqui? Pronto. Tem que ser repetitivo para martelar na cabeça do aluno. Não quero que você lembre na hora da prova. Vai cair na hora da prova. Quais são as hipóteses de vacância, professor do coração? Leu comigo 2 vezes. Artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Promoção. 4. Readaptação. 5. Aposentadoria. 6. Posse em outro cargo inacumulável. 7. Falecimento. Lembrando que existe uma diferença de conteúdo gigantesca entre a exoneração e a demissão. Bacana? Eu quero que vocês lembrem comigo. Agora é o seguinte. Vamos estudar o primeiro. Exoneração. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração do cargo efetivo. O cargo efetivo é aquele que você fez concurso, que você foi nomeado, que você tomou posse, que você entrou em exercício. Tá? Em exercício. Esse cargo que você está ocupando, para você deixar esse cargo, ocorrerá através de a pedido ou de ofício. Quais hipóteses que serão de ofício? Vamos ler aqui. Parágrafo único. Olha só. A exoneração de ofício dar-se-á somente em 2 hipóteses. Exatamente. Somente em 2 hipóteses. A pedido, cara. A pedido. A pedido não tem crise. É você tá no cargo, você não quer mais ficar nesse cargo, você vai fazer o quê? Você vai pedir uma exoneração. A pedido à sua vontade, a seu critério. Tá? Professor, não quero pedir exoneração. Você pode o quê? Permanecer no cargo. Tá certo, gente? Esse cabelo meu hoje aqui tá difícil, hein? Professor, tá na hora de você passar ali na Dona Dione ali. Vou passar lá para cortar o cabelo já já. Bacana, gente? Então, olha só, a pedido. Agora, de ofício significa de vontade de quem? Gente, de ofício, estou maquilando na cabeça de vocês. Na primeira aula que eu expliquei para vocês de direito administrativo, eu estou batendo nesse de ofício. De ofício significa o quê? De vontade da própria administração, cara. Então, a própria administração pode exonerar o cara? Pode! Somente em 2 hipóteses isso que vai cair na prova. Primeira hipótese que dá o quê? A exoneração, a de ofício do cara, do servidor efetivo. Primeiro, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Professor, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, significa dizer o quê? Anote aí, inabilitação do estágio probatório. Professor, então quero que você... Nós estamos estudando cada vez mais coisas, assim, vamos estudar estabilidade já nesse curso. Crianças, comigo. Você, primeira coisa, você quer ser servidor público, eu recomendo, é muito bom, gente, eu gosto de ser servidor público. Primeiro, você tem que ser aprovado em concurso público. Segundo, você tem que ser nomeado. Muitos sabem que a diferença da aprovação para nomeação é um caminho muito longo. Nossa Senhora. Você é nomeado. Depois que você é nomeado, aí é tudo mais rápido. Você vai ter que tomar posse, tem que comprovar que você atende todos os requisitos do edital e tem que ir lá no RH assinar o termo de posse. Assinou o termo de posse, pronto. Você vai ter que entrar em exercício. Depois que você entra em exercício, você tem que adquirir a estabilidade. A estabilidade você somente consegue adquirir através do quê? Da aprovação. Estágio probatório, você vai ficar em um estágio de observação, um período de observação de 3 anos, até você ser confirmado no estágio probatório. Se você não satisfazer as necessidades da administração pública segundo regras pré-definidas, você não será demitido, cara. Você não será demitido porque demissão é o que é? Demissão é uma punição. Você será inabilitado em estágio probatório. Não é uma punição.
Por quê? Porque a administração pública diz, para confirmar você no cargo, para você adquirir a tal da estabilidade, para você ter a tal da estabilidade, você tem que passar por um estágio. Eu, administração pública, vou avaliar se você atende ou não atende as condições do cargo. Se você atender, você vai ser o quê? Vai adquirir a estabilidade do cargo, vai ter estável, tá? Que a Constituição trouxe estabilidade.